tenho como tema para esta manhã um tema que diz assim, escreva se for capaz, novo ano 2021, não é? É isso que nós vamos pensar. Esse ano tem que ser construído através das nossas decisões. A construção do 2021 tem como base, diga para quem está ao seu lado, as suas decisões. Diz assim, o marido para a mulher, amor, o ano 2021 é construído como base as tuas decisões, as minhas decisões. Nós achamos, Deus vai abençoar. Alguém concorda? Deus abençoa. Mas abençoa com base em quê? Nas minhas decisões, nas minhas escolhas. As minhas escolhas, as minhas decisões são a base com que Deus trabalha. Não é em vão que sem fé, e o que é fé? A fé é um sentimento gerado como origem está em Deus, porque Jesus é o autor e o consumador da nossa fé, mas aquilo que mais agrada a Deus é a fé. Tanto que diz que ninguém consegue aproximar-se de Deus se não crê nele. Então, a minha fé gera a ação de Deus na minha vida. Se eu tenho fé, Deus vai agir comigo. A minha decisão de ser correto com o meu patrão vai gerar consequências. A minha decisão de me embriagar e pegar no carro e conduzir pode gerar consequências. A minha decisão de gastar o meu dinheiro mal gasto vai gerar consequências. Então deixe-me dizer, Deus trabalha com o que tu fazes. Deus não vai trabalhar na tua vida só com o que Ele fez. Eu vou-te dizer o que é que Deus fez. Deus fez oferecer Jesus. Pagar o preço tu não consegues pagar. Mas a base para tu teres toda a bênção de Deus está em crer nele. Está em recebê-lo como Senhor e Salvador. Está em ouvir a sua voz e obedecer-lhe. Amém? Então, o ano de 2021, ele será construído a partir de nós. Haverá sempre situações que chegam à nossa vida que nos são alheias, que nos são impossíveis de controlar. Eu não consigo controlar o tempo, a não ser que tenha um impulso de fé vindo de Deus para dizer mar aquieta-te, vento aquieta-te. Eu não consigo controlar as decisões dos outros. Você concorda comigo? Eu vivo num mundo em que o sol é para bons e maus, a chuva é para bons e maus, e todos estamos sujeitos às intempéries, todos estamos sujeitos às consequências dos outros. Sempre que alguém erra, ele não é problema só dele. Por isso que o Covid tem como base usar a proteção da máscara, não só para te protegeres a ti, mas para tu também não levares consequências sobre os outros. Não é? Por isso que a nossa vida, ela é uma vida que tem por base a situação do que eu decido, aquilo que eu escolho, aquilo que eu declaro. A Bíblia é tão interessante que diz que a palavra, a língua, tem um poder de vida e de morte. E cada um come do fruto dessa língua. Então, eu acho que não podíamos fazer melhor escolha nesta manhã do que estar aqui na casa do Senhor. Quem escolheu, quem está longe, não quero criticar de modo nenhum. Quem nos presenteia com a sua presença porque está longe e não teve condições de estar connosco. Agora, quem escolheu ficar no conforto do lar nesta manhã e poderia estar aqui, já começou a escolher errado. Ei! Já começou a escolher errado. Quem podia estar connosco e não está, já começou a escolher errado. Então eu tenho uma proposta de vida para cada um de nós, em que possamos fazer algo que possa fazer do ano 2021 um ano extraordinário. Um ano que Deus possa fazer na nossa vida algo que não está só na nossa mão, está na mão dele.
Porque na minha mão está em obedecer, na mão do Deus está em abençoar. A minha mão está eu a tomar as decisões certas e as escolhas certas. Na mão de Deus está a capacidade de tudo o que eu até não faço depois de fazer tanta coisa bem feita, Deus ainda me fazer colher aquilo que muitas vezes nem semeei. Então, o Salmo 76:11 vai servir de base para a nossa meditação. Salmo 76, de verso número 11, diz assim: Fazei votos e pagai ao Senhor, vosso Deus. Pode dizer comigo? Vamos dizer juntos, mesmo tu que estás em casa: fazei votos ao Senhor, vosso Deus. Fazei votos e pagai ao Senhor, vosso Deus. Tragam presentes os que estão em redor dele, aquele que é tremendo, aquele que é tremendo. Veja o que é que este texto diz, não tires ainda. Diz: fazei votos e pagai ao Senhor vosso Deus. Vamos fazer votos a quem? Ao nosso Deus. Fazer um voto é algo que vem do coração de Deus. Deus quer que o seu povo lhe faça votos. Irmãos, infelizmente, muitas comunidades aproveitaram certos textos bíblicos para extorquir dinheiro às pessoas. Mas fazer votos ao Senhor não é só votos financeiros. Pense comigo, votos. Já vamos depois, mais à frente, desenvolver aquilo que realmente vamos falar sobre o que vamos fazer de votos ou o que vamos semear. Fazer votos ao Senhor. Tragam presentes. O que é que diz aqui? Aqui já fala de presentear. Mas presentes a quem? A Deus. O que é que tu podes presentear a Deus? Pensa comigo. O que é que nós em 2021, no primeiro dia do ano, podemos presentear ao nosso Deus? Mas há aqui uma coisa incrível neste texto. Quem é que deve presentear a Deus? Quem é que deve fazer votos? Os que estão em redor dele. E isto nos fala daqueles que buscam Deus, daqueles que querem estar com Deus. Porque muitos não fazem votos porque não estão ao redor de Deus. Muitos não querem presentear ao Senhor porque também não estão ao seu redor. E a minha proposta nesta manhã é que nós possamos, neste ano, a partir do dia 1, começar a fazer algo grandioso que fará com que o nosso ano possa ser um ano extraordinário. Um ano que ultrapasse todas as nossas expectativas. Eu sei que não somos muitos nesta manhã, mas eu gostava que os que estão aqui iniciassem esse processo na sua vida. Diga comigo, fazer votos e pagar. Presentear e viver ao redor do Senhor. Pode dizer amém? Primeiro ponto que eu queria meditar é servirmos a Deus com amor, honra e respeito. É o que nós encontramos neste texto. Vamos fazer votos, vamos dar presentes, fala-nos de servir. Também, quando diz mimemos o filho, tragamos presentes, tragam presentes os que estão ao redor dele. O Salmo 2, verso de número 11... Leia comigo, o Salmo de número 2, 11 e 12, diz assim, vamos abrir, por favor, Salmo 2, 11 e 12. Diz assim, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Amém? Beijai o filho, para que se não ir e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. O texto aqui fala em servir ao Senhor com temor e tremor, isto é, numa atitude totalmente respeitosa. Amém? A nosso serviço a Deus, eu costumo dizer, meus amados, que nós revelamos com a forma com que servimos, a honra com que damos o serviço, e porque, repara, muitas vezes as pessoas pensam
que servir a Deus na igreja, servir a Deus no altar, qualquer coisa serve. Mas não é isso que Deus pede de nós. Se nós queremos ter um ano abençoado, nós vamos fazer votos ao Senhor. Nós vamos presentear o Senhor. Nós vamos servir ao Senhor com honra, com temor e tremor. Eu não quero trazer a palavra medo. A palavra, uau, que coisa, que servir ao Senhor tem que ser, meus amados, há um desrespeito absurdo hoje da forma com que muitos servem ao Senhor. Nós temos que entender, amados, que servir a Deus é algo que deve trazer da nossa parte toda uma honra. Eu não sei... Mas a menina que esteve a dançar e os meninos que estiveram a falar e os meninos que estiveram a tocar, eu não sei se eles têm a noção do trono. Porque nós não estamos aqui. Eu acho que a maioria das pessoas não tem a noção do que estão a fazer. Elas vão a uma igreja e não sabem o que estão lá a fazer. Elas pensam que vão ouvir o pregador ou pensam que vão dar uma oferta e está tudo certo. Você está a cultuar ao Senhor. Você não está a fazer qualquer coisa. Você está a cultuar o Rei dos Reis. Você está na presença do Rei. Você devia ter a visão do altar. Você devia de olhar ali ao fundo e ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo a olhar para nós. A olhar de uma maneira que iria ver com que intenção, com que coração, com que honra o serves. Vocês estão cá? Porque, amados, nós estamos numa época em que nós aprendemos a ser profissionais. Nunca houve tanto profissionalismo na religião. Nunca houve tanto profissionalismo na política. Amados, é fácil manipular a nossa própria aparência. Eu visto uma roupa, eu às vezes quando dou formação... eu digo, se eu vestir uma calça de ganga e uma coisa mais simples, eu pareço um pedreiro com esta barriguinha abençoada. Pareço um pedreiro. Mas se eu estiver bem vestido, dou um ar de rico. Porque a roupa reflete algumas coisas. O teu olhar reflete coisas. O teu penteado gera sentimentos e expressões. Se eu cortar o meu cabelo e se ficar completamente com a cabeça à mostra e vestir e meter umas tatuagens, eu pareço um hippie, um daqueles motares com esta barriguinha, os motares da cerveja. Não é? Porque nós vamos ficar parecidos com aquilo que nós promovemos em nós. Eu consigo manipular os vossos sentimentos com a minha aparência ou com as minhas palavras, mas eu não consigo manipular o que Deus sabe de mim. Por isso que, nesta manhã, é meu desejo que nós construamos um ano 2021 com base em decisões. Porque se eu construir decisões com base em emoções, as emoções, elas passam e as decisões morrem. Param. Recuamos nas decisões. Mas quando a minha decisão é com base em convicção, numa decisão plena de fazer algo para Deus, algo que Deus quer, então tudo vai mudar. E o texto, ele diz, fazei votos e pagai ao Senhor, vosso Deus. Tragam presentes os que estão ao redor dele, aquele que é tremendo. Sirvamos com amor, com honra, com respeito. Mimemos o Filho de Deus. Vamos ser íntimos de Deus. Amém? E fazer um voto, Jacó revelou uma nova vida, um novo começo quando fez um voto. Vocês lembram-se? Olha o que diz lá em Gênesis 28:20, quando Jacó fez o primeiro voto ao Senhor. Eu penso que foi o primeiro e deve ter sido o único. Mas ele fez um voto que mudou a sua história. Um voto é uma decisão que eu tomo com base num resultado. Certo? Um resultado. Por exemplo, o que é que Jacó fez?
Olha, vamos ler. Jacó fez um voto ao Senhor dizendo: se Deus for comigo, qual é o resultado que ele quer? Deus ser com ele. E me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu em paz tornar à casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó viveu muitos anos com base nas decisões do seu coração. Andou atrás de uma namorada, casou com uma, depois casou finalmente com a que ele queria. Jacó era um trapaceiro, era um suplantador, era um jovem que vivia à procura de ser comandado pelo seu coração. Jacó procurava os resultados humanos, os sentimentos e os desejos daquilo que a carne nos pede. E Jacó cansou-se dessa vida. Jacó, quando chegou o momento da sua história, em que ele sentia que tinha enganado o seu irmão, em que havia uma adversidade entre ele e o irmão, ao ponto de Jacó saber que o seu irmão podia matá-lo. O seu irmão era um homem de guerra, um homem de caça, um homem encorpado, e ele devia ser um homem mais fraquinho, mais miúdo em termos físicos. E Jacó, ele queria restaurar a sua vida. Ele queria mudar de vida. Ele estava cansado de viver como base seguindo os seus sentimentos e os seus corações, o seu coração, os seus desejos. E é curioso, irmãos, de nós observarmos este texto, porque este texto revela algumas verdades. Ele revela a verdade quando ele fez um voto, e esse voto representa um novo começo, uma nova vida. Ele fez uma oração e disse: Deus, eu estou num beco sem saída. Esta oração não era uma ameaça a Deus. Esta oração não era uma chantagem com Deus. Esta oração era um clamor a Deus de que ele queria restaurar a sua vida com o seu irmão. Ele queria voltar à casa do seu pai. E ele queria fazer um compromisso, uma aliança definitiva com Deus, onde envolve um voto que representa um novo começo para a sua história. Que é: se tu me deres isso tudo, a partir de hoje eu te darei o dízimo de tudo o que me deres. Porque, amados, se há uma coisa que marca a nossa vida, é quando Deus começa a mexer na nossa carteira. Porque enquanto Deus não mexe na nossa carteira, enquanto nós não autorizamos Deus a tomar conta das nossas finanças, de certo que nós não estamos ainda na atitude certa com Deus. Note o que nós podemos depreender deste texto. Nós entendemos que Jacó tinha a noção do que Deus quer. Nós entendemos que Jacó sabia o estado em que ele estava. Nós sabemos que Deus olhava para Jacó e Jacó estava mal. Mas Jacó sabia que Deus podia trazer esperança para ele. E Jacó, ao fazer este voto, diz a Bíblia que ele colocou uma pedra, posto como coluna, e declarou: será a casa de Deus. E isto dava uma palavra, só este texto. E de tudo quanto me deres. A palavra foi de tudo. Não é do que me sobra. Não é do que me convém, porque nós estamos numa época em que temos dinheiro para tudo, menos para revelar quem domina a nossa vida. Menos revelar quem toma conta das nossas finanças. Menos revelar quem é o Senhor da nossa casa. E muitas vezes, meus amados, nós não entendemos, mas o facto de Jacó, ele fazer este voto ao Senhor, um voto de restauração de família, um voto de restauração de relacionamentos, é como com um pedido de perdão, nós vemos que aqui inicia um novo processo de vida na vida de Jacó. Amados, nesta manhã, se nós queremos ter um ano cheio das bênçãos de Deus,
Eu quero te dizer que Deus está muito interessado em abençoar a tua vida. Deus está extremamente entusiasmado com o voto que fizeres nesta manhã. Deus deseja com todo o seu coração. Irmãos, eu não sei se alguém consegue ver Jesus aqui. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas Ele está aqui para poder ouvir o nosso voto. Ele está na tua casa onde tu te encontras, no lar onde tu estás, no carro a ouvir esta meditação. Ele está pronto a ouvir o teu voto. O voto é uma declaração de compromisso. O voto é a assinatura de uma escritura. Um voto com Deus é algo que faz a diferença e é o início de um processo que vai trazer bênção sobre a nossa vida. Amados em Cristo, começamos por ler o primeiro texto que diz: fazei votos ao Senhor, mas pagai. Irmãos, um voto é uma decisão. Um voto é uma declaração. Um voto é algo que me leva a viver num compromisso com base nesse voto. Há muitos anos, eu fiz um voto ao Senhor e quando iniciei um determinado processo na minha vida, esse voto eu pus-o em prática. E realmente ensinei esta igreja durante muitos anos sobre o que é a palavra primícia, sobre o que é o dízimo ao Senhor, sobre o que é realmente permitir que Deus tome conta das nossas vidas a todos os níveis. Há 3 ou 4 votos que eu gostaria que nós fizéssemos nesta manhã. Primeiro, gostaria que te comprometesses em dedicar a tua vida a servir ao Senhor. Amém? Uma dedicação de fazer o que tu podes, não é o que tu queres. Pense comigo, fazer o que eu posso é uma coisa, o que eu quero é outra. Nem sempre o que eu quero fazer, eu faço. Mas o que eu posso fazer, muitas vezes eu não quero fazer. Eu vou dar um exemplo. Tu podes... Hoje toda a igreja podia estar aqui. Alguém concorda comigo? Mas não quiseram. Mas se eles tomassem o voto de fazer o que podem, eles estariam aqui. Porque eles podiam estar, independentemente se dormiram muito, se dormiram pouco, independentemente se estão mal dispostos ou não estão. Porque se eu perguntar a toda a gente quantas vezes vais trabalhar mal disposto, ou cansado, ou sem vontade, todos dizem, quase sempre. Então, uma decisão de viver a servir ao Senhor com tudo o que tu podes. E quando declaras tudo o que tu podes, é com o que tu és, com a tua capacidade intelectual, com a tua força física e até com os teus bens. Servir ao Senhor com tudo o que tu podes. Diga comigo, eu quero. Se você quer fazer o voto. Senão não diga. Eu quero servir ao Senhor com tudo o que eu posso. Com todas as minhas forças. Com todo o meu intelecto. Com todos os meus desejos. Amém? Queridos, que nesta manhã possamos desejar isso. O segundo voto que nós devíamos fazer é o voto de semear de uma forma plena a palavra do Senhor. Antes de continuar os nossos votos, em Gálatas 6:7 diz assim: não erreis. Diga comigo, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, certamente colherá. Amém? Vamos ler outra vez, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Então o que é que eu quero, meus amados? Que nós possamos desejar em nosso coração, no nosso voto, semear. Semear o quê? Semear a sua palavra. Semear a palavra, como podemos ver,
através desta flor. Eu acho que já tinha visto uma vez este vídeo. Este vídeo é muito sugestivo, mas que há uma grande lição neste vídeo que nós vimos. É que para que haja vida, nova vida, alguém tem que morrer. Amém? E Jesus ensinou essa parábola: se o grão de trigo não morrer, certamente não produzirá fruto. Quando nós morremos para o pecado, quando nós morremos para a nossa vontade, quando nós morremos para o nosso orgulho, quando nós morremos para tudo aquilo que Deus se opõe, então vai haver vida por nossa causa. Nós vamos dar fruto e fruto com abundância. E uma coisa que eu gostava de que nós entendêssemos, é importante não errarmos. E é importante perceber que Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa ser gozado. Deus não deixa que a gente viva a fazer porcaria descompensadamente. Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, mas Deus também é um Deus de justiça. Amém? E nós temos que aprender, meus amados, vamos semear, vamos votar nesta manhã que queremos semear a sua palavra. Para semear tens que saber, tens que aprender a palavra, tens que aprender para poder também divulgá-la. E nós precisamos, como igreja, semear a sua palavra. Estava a conversar ali às 9 e pouco, quando acabámos aqui o tempo de oração. Hoje até foi um tempo bem reduzido, mas estávamos ali a falar de pessoas que têm estado a ouvir os nossos vídeos. Nós pensamos que ninguém nos ouve, pensamos que não há resultados, pensamos que ninguém se liga para a palavra que é aqui ministrada. Mas eu digo que quanto mais palavra nós espalharmos, mais resultados vamos ter. 2021. Um ano para semearmos a sua palavra. E tu deves votar no teu coração: Pai, eu quero não só receber a tua palavra, mas eu quero pôr em prática a tua palavra. Eu quero pregar a tua palavra. Não tenhas soberba de subir ao altar, mas na tua casa, no teu trabalho, no café, na rua, semeia a palavra de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse 1:6 que Deus nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. E Ele glória e poder para todo o sempre. A Hebreus também diz que nós somos reis, fomos levantados como sacerdotes para ter a presença, para podermos ir ao lugar santo dos santos. Não preciso ser pastor, não preciso ser diácono, não preciso ser evangelista, apóstolo, presbítero ou bispo para poder semear a palavra de Deus, para poder ser sacerdote do Altíssimo, porque todos somos sacerdotes em Cristo. O grande problema dos nossos dias é que nós criamos estigmas, criamos hierarquias espirituais. Para quê? Para nada. Para criar vaidade, para criar um grupo de pessoas que pensam que por terem uma determinada consagração ou um determinado reconhecimento, elas são mais do que A e do que B. Ninguém é mais que ninguém. Eu sou o pastor desta igreja, mas eu perante Deus sou igual a vocês. Fui chamado para pregar o Evangelho, fui chamado para falar a palavra, e nesta manhã, meus amados, nós precisamos fazer um voto de semear. Porque a Gálatas diz que aquilo que o homem, tudo, vamos ler de novo, tudo o que o homem semear. É incrível, a palavra é tudo. A palavra não diz... Em Gálatas 6:7, ela não diz que algumas coisas que o homem semear. A palavra diz tudo o que o homem semear. Eu quero te dizer, se tu semeias contenda, tu vais colher contenda. Se tu semeias discórdia, tu vais colher discórdia. Se tu semeias falta de perdão, tu vais colher falta de perdão. Por acaso, eu tenho uma máxima para mim, que Deus, na sua misericórdia, não nos deixa colher todo o mal que fazemos, porque senão já cá não estaria ninguém. É verdade, Deus tem uma misericórdia tão elevada, mas Ele não é mentiroso. E não é em vão que diz assim: não erreis,
Deus não se deixa escarnecer. Porque às vezes semeamos, como cristãos que somos, ou dizemos ser, semeamos tanta coisa má, tanta coisa errada, promovemos tão maliciosamente certas coisas, e achamos que a colheita nunca chega. Ela chega no dia que não esperas. E ela chega da forma que não esperas. Queridos, nós falámos, as últimas 2 meditações têm a ver com os sentimentos do nosso coração. Tem a ver com aquilo que vai dentro da nossa alma. E nós dissemos no último culto aqui sobre a sinceridade. Lembram-se? Oh, irmãos, Deus conhece muito bem a nossa condição humana, o nosso sentimento. O que vamos semear este ano? O que vamos semear? Irmãos, o primeiro voto que nós falamos é doar-te a Deus, servindo. O segundo que nós vamos falar é vamos semear a palavra de Deus. Amém? O terceiro que eu gostava, irmãos, que nós entendêssemos, este até devia ser o primeiro, é sem dúvida a tua intimidade. Quando nós olhamos para o primeiro texto, não é? Diz, fazei votos e pagai ao vosso Deus. Tragam presentes os que estão ao redor dele. Amém? Depois diz o versículo 12 do Salmo 2, beijai o filho para que se não ira. Está a falar de mimo. Está a falar de intimidade. A Igreja Católica Apostólica Romana pegou neste texto e criou um bebé para as pessoas beijarem. Este ano, por causa do Covid, não beijam o bebé. Lembram-se? É assim, tradicionalmente. Deus não manda a gente beijar o filho nem um boneco, porque Deus é contra bonecos. Mas Deus quer que beijemos Jesus. Que nós mimemos. Irmão, há um erro muitas vezes estranho no coração e na mente de muitos cristãos, que parece que com Jesus ou com Deus a nossa oração é um bocadinho intelectual, um bocadinho... falta-me agora a palavra que se usa em termos políticos. Não. Parece que para falar com Deus temos que estar com uma certa distância, temos que estar com um certo contexto, mas eu quero dizer, protocolo, é um bocado protocolar, é isso que eu queria dizer. Muito obrigado à minha santa esposa, por isso que ela é a minha mulher, não é? E então, o que é que acontece? E o que Deus quer é que nós sejamos íntimos do Filho. O Salmo 2 é uma profecia do Messias. Leia em sua casa. E quando este texto aparece, beijai o filho, para que se não ir. Deus está a dizer, filhos, mas o versículo 11 diz, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. É coisa incrível. Deus quer dizer que a gente se alegre com Ele, mas o sirva com respeito. Uma coisa não está dissociada da outra. Mas há uma coisa incrível que tem a ver com intimidade, tem a ver com amor, tem a ver com mimo. Eu gostava de transmitir isto. Irmãos, quando nós estamos aqui a celebrar ao Senhor, devíamos estar a celebrar mimando o Filho. Há algo grandioso para o Filho, porque o Filho não é alguém qualquer. Foi alguém que morreu na cruz por nós, para nos salvar. Foi alguém que pagou um preço altíssimo para a nossa salvação. E a igreja precisa de mimar o Filho. No outro texto diz, trazei presentes. Queridos, não há como ser um cristão autêntico sem mimar o Filho, sem presentear o Filho, sem servir o Filho. A igreja tem que entender. Isto não deve ser uma imposição, deve ser algo voluntário em nosso coração, servir ao Senhor com alegria. Porque é que muitos não têm este prazer, este gozo, esta alegria? Eu vou-lhe dizer porquê. Porque ainda não se cansaram de ser Jacós. Porque o Jacó,
conhecia a Bíblia como ninguém. A Bíblia do seu tempo, como devem calcular, não é? Estamos a falar a Bíblia oral, o texto oral, a tradição oral que era transmitida de geração em geração. E Jacó, não é em vão que Jacó imita Abraão com os seus dízimos e declara-o, porque ele sabia que ele deveria dar o dízimo ao Senhor. Um sinal de aliança, um sinal de compromisso, um sinal de mudança de vida, um sinal de que nós declaramos quem tem domínio sobre nós. E nós, igreja, cristãos, que às vezes parece que temos tanto medo de falar certas coisas às pessoas, mas se as pessoas virem em nós que somos comprometidos com Deus, comprometidos em servi-lo, irmão, permita-me dizer, e eu tenho imenso respeito por quem não pertence à nossa fé. Acho que nós, em vez de criticarmos, devíamos de orar por essas pessoas. Em vez de estarmos a encontrar pontos de divergência, podíamos encontrar pontos de convergência. Pense comigo, como é que os católicos apostólicos romanos, embora se nós analisarmos com muito empenho, são muito poucos os que vão, à meia-noite da noite da consoada, vão à missa do galo. É frio, estavam quentinhos na lareira, a comer e a beber com a família e saem de casa à meia-noite para ir ao culto da meia-noite, à missa do galo. Como é que muitos fazem voto de fazer viagens enormes a pé para ir a um lugar que eles consideram um lugar onde Deus vai abençoar? Nós, cristãos evangélicos, parece que estamos a aprender que não precisamos de fazer nada para o Senhor, quando nós devíamos fazer muito mais. Devemos beijar o filho, isto fala de intimidade. Devemos presentear o filho, isto fala de amor, fala de fé, fala de compromisso. Devemos servi-lo com temor e alegrar-nos com toda a nossa alegria quando o servimos. Nesta manhã, meus queridos, se queremos, como disse o início da nossa meditação, se queremos construir um 2021 abençoado, vamos servir ao Senhor com amor. Vamos ter intimidade com Deus. Vamos presentear o Senhor. Amém? Vamos ser fiéis e fazer votos ao Senhor. Vamos votar nesta manhã. Deus, ano 2021, a partir deste ano, tudo o que me deres te darei o dízimo. A partir deste ano, tudo o que eu conseguir fazer, tudo o que eu posso fazer, tudo o que eu tenho condições de fazer, não te negarei. A partir de 2021, a partir de hoje, o meu compromisso é fazer a tua vontade. Viver para te agradar, viver para te honrar. Vou-te presentear. Vou servir-te. Vou mimar Jesus. E eu queria dizer, há bocado iniciei, mas como a gente às vezes quer dizer tanta coisa e eu não quero fazer pregações muito longas, que nós possamos chegar a este lugar com uma ideia de que estamos diante do Rei. Com a nossa mente. Irmãos, agora temos o culto online, eu sei. Usemos o telemóvel para divulgar a página, mais nada. Aprenda a desligar-se do mundo quando o assunto é Deus. Aprenda a desligar-se do mundo, da família, de tudo, quando o assunto é intimidade com Jesus. Eu vou-lhe dar uma comparação estúpida. Quando você está em intimidade com a sua esposa, você não quer lá ninguém, pois não? Quando você está em intimidade com Jesus, não deixe ninguém roubar a sua intimidade. Você vê Jesus Cristo. Ele se afastava da multidão para estar à parte com Deus, para estar em intimidade com o Pai.
Vê Jesus 40 dias no deserto, em intimidade. Irmãos, eu não sou apologista de que é preciso jejuar para ter toda a bênção de Deus. Eu acho que temos que ser impulsionados por Deus para certas situações. É o Espírito. A Bíblia diz que o Espírito guiou Jesus ao deserto. Nós temos de ser guiados para fazer certas coisas. Mas há coisas que eu não preciso ser guiado porque é uma questão de obediência. É uma questão de princípio. Você está cá? É uma questão de honra. Servir ao meu Deus com honra. Eu não preciso ser guiado pelo Espírito. Honrar Deus com o meu dízimo. Eu não preciso ser guiado pelo Espírito. Porque é um princípio bíblico. Eu beijar o filho não preciso ser guiado. Porque é um princípio. Amém? Essa coisa de ser guiado pelo que sinto não é para tudo, meu amado. Porque nem o que eu sinto sempre. Oh, irmãos, se vocês soubessem o que eu às vezes sinto, vocês já não me respeitavam como pastor. Porque às vezes o diabo também consegue lançar sentimentos que não vêm de Deus. Ou não, ou é só comigo. A igreja não vive por vista. A fé não tem a ver com vista. A fé tem a ver com acreditar, crer, aceitar e viver para. Oh, meus amados, muita gente queria que nós fizéssemos um culto daqueles muito barulhentos. E vamos tê-los, não tenha medo. Não tenha medo. Mas não é preciso isso para Deus se mover. Deus se move no meio das águas. Deus se move no meio do silêncio e até no meio do barulho. Agora não há um padrão para Deus se mover. Mas o único padrão que existe depende de ti. É o que está dentro do teu coração. A forma como tu o serves, diga comigo, a forma como eu o sirvo, a forma como eu honro, a forma como eu me dou, seja finanças, seja tempo, seja todo o tipo de situações, a forma como eu beijo Jesus. Hoje vamos fazer o exercício de um beijo, já que não podemos abraçar-nos uns aos outros. Eu tenho saudades, vocês não têm? Eu acho que quando acabar esta treta, a gente vai passar a ser a igreja do abraço. O Pacheco vai nos ensinar a abraçar, porque apetece-me abraçar este Paulinho aqui lindo, careca, meio carequinha, dar ali um abraço. Não me apetece beijar a cara dele porque aquilo pica, tem aquela. Mas eu não sei se vocês sentem isso, mas eu sinto falta do abraço, do aperto de mão carinhoso. Às vezes há apertos de mãos que a gente sente coisas, é ou não é? Há abraços que mudam o nosso coração. Mas podemos nos abraçar, olhando uns para os outros. Agora, se nós sentimos essa falta uns dos outros, como Jesus reagirá a nós, se nós aprendermos a dobrar os nossos joelhos e a dizer: Jesus, eu te amo, mas sair da alma, eu te quero tão bem. A dizer parvoíces, sabe o que é dizer parvoíces? Como que se Jesus fosse uma pessoa como nós, porque a nossa mente não consegue ir muito além. A gente só consegue falar com Deus com base naquilo que é quase humano. Falamos com Deus como se estivéssemos a falar com uma pessoa. Por isso Jesus disse: vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus. E olha os mimos que vêm a seguir: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. E depois vem os pedidos: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Depois vem aquela história: perdoa as nossas faltas, assim como nós perdoamos. Essa parte nem todos conseguem vivê-lo, a quem nos ofende. E não nos deixes cair em tentação, porque a tentação é terrível. Mas eu quero dizer uma coisa para irritar alguns de nós: não vem a ti a tentação acima daquela que tu podes suportar. Ninguém tem desculpa para pecar. Tu pecaste porque quiseste. Porque a Bíblia diz que não vem a nós tentação
acima daquela que conseguimos suportar. Queridos, vamos fazer votos nesta manhã. Eu não vou mandar fazer um voto coletivo, cada um vai fazer os seus. Mas não saias deste lugar sem dizer: Deus, eu quero consagrar 2021. Vamos ficar de pé. A Gabriela já deu o exemplo. A nossa Gabriela. Ontem conseguiu estar na Zoom, a nossa Gabriela. Um aplauso para ela. Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos ter um tempo de consagração. Antes de trazermos nossa oferta, nosso presente. Alguém nesta manhã quer fazer um presente? Alguém nesta manhã quer fazer um voto? Eu disse a vocês na última meditação, que foi no domingo, escrevam os vossos votos, os vossos projetos para 2021. Eu não sei quem o fez, mas se ninguém fez, ou se alguns não fizeram, ainda podemos fazer. Escreve. Quem sabe no domingo vamos trazer papéis. Já está. A minha mulher nem sabia o que eu ia pregar, afinal já ali está. Vamos fazer votos ao Senhor. Amém? Quem é que se lembra do tema da meditação? Lembras-te? Então diz. Construir o 2021 ou o novo ano através ou com base nas nossas decisões. Porque as nossas emoções hoje podem nos fazer dar todo. Imagina, irmãos, vamos dar os nossos carros, como alguns fazem. E os irmãos dão os carros todos hoje. Mas foi emoção. Amanhã estão arrependidos. Amanhã estão revoltados. Mas quem sabe Deus nos diz a alguém algo assim. Mas não é porque o pastor manipulou. É porque o Espírito guiou. Há coisas que o Espírito Santo guia. Há coisas que é a palavra de Deus que nos guia. Porque a Bíblia diz que os filhos de Deus, quem é que são? Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Se a tua mulher quer uma coisa que não é de Deus, diz não. Assim eu largo-te, deixa ir. Logo volta, não tenhas medo, logo volta. Porque às vezes é só ameaços. Se o teu marido quer uma coisa contra o princípio de Deus, diz não, meu amor. Não é não à estúpida e à bruta. É meu amor, com base na palavra do Santo Deus. Não podemos tomar essa decisão. E tal, quem manda sou eu. Vou falar ao pastor que o marido é o cabeça. É o cabeça para levar na cabeça às vezes. Porque quando mexe com Deus, vale mais agradar a Deus do que aos homens. Amém? Se o ano 2021 for guiado por esta santa palavra e depois semearmos esta santa palavra, se fizermos a decisão de agradar a Deus este ano, irmãos, vamos ter o ano mais incrível da história, não só da ICIR, como da tua história. Não estou a dizer que vamos ter Ferraris, não estou a falar de dinheiro, irmãos, estou a falar de alegria, de gozo, porque o Filho de Deus tem um gozo, uma alegria, por isso que o fruto do Espírito está lá, gozo. Significa uma felicidade que não é mecanizada pelos bens, mas uma felicidade gerada por quem habita em nós. E esse é o Espírito Santo. Vamos fechar os nossos olhos. Faz a tua oração. Faz os teus votos ao Senhor. Entrega os teus presentes a Jesus. Quem sabe não costumas ser dizimista. Quem sabe não és um comprometido com Deus. Mas que nesta manhã tu possas comprometer-te com Deus com todo o teu coração. Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, vamos levantar nossas mãos.
Quem está aqui no altar, faça o seu voto ao Senhor. Você sabe aquilo que tem falhado, se calhar não tem tido intimidade com Deus nos anos anteriores ou ultimamente, agora vai-se fazer um voto de intimidade com Deus. Faça um voto de se doar a Deus de forma incondicional, dando a Deus o seu melhor. Não é os restos, não é o tempo que te apetece, mas é o tempo que for necessário. Honrar o Senhor na sua casa, fazer desta casa, como hoje é gíria dizer, fazer desta casa a sua segunda casa. Amém. Pai, em nome do teu Filho, eu quero orar por todos aqueles que estão vendo esta meditação, todos aqueles que têm ouvido esta meditação, que o teu Espírito, Pai, possa tocar as nossas vidas, possa tomar conta dos nossos corações. Pai, nesta manhã nos queremos comprometer para que o ano 2021 seja um ano tremendo, mesmo que venha a dificuldade, mesmo que a pandemia aumente ou pior, mesmo que haja uma guerra mundial, mesmo que haja piores doenças, nós queremos estar comprometidos contigo para fazer a diferença nesta geração. Pai, ajuda-nos para que as pessoas possam ver em nós Cristo, para que as pessoas possam ver em nós o amor de Deus. Pai, em nome de Jesus, em tudo o que fizermos, possamos fazer sabendo Tu estás observando a nossa vida. Pai, eu entrego o teu povo em tuas mãos. Eu oro por todos os que estão online e que hão de estar e que hão de verificar e ouvir esta meditação. Que o teu Espírito possa tomar conta de cada um de nós. Em nome do teu Filho Jesus. Aleluia.